Olá, na nossa aula de hoje nós iremos estudar a respeito de adição e subtração de frações. Bem, como a gente já tinha visto anteriormente, né, nós falamos sobre frações, como é que ela é representada, em que situações do cotidiano a gente pode utilizar a fração. Vamos aqui ver uma situação problema e ela diz o seguinte: Fernando tinha uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 pedaços, tá aqui, 9 pedaços iguais. Pintou 5 desses partes em laranja, que tá de preto, tá, gente? E 2 de roxo, 2 de vermelho. A parte colorida representa que fração da tira inteira? Perceba que como ela tá dividida em pedaços iguais, o que tá pintado aqui? O que tá pintado? Daqui os 9 pedaços, né? Aqui são os 9 pedaços, é o todo. Se foi pintado uma parte de preto e a outra parte de vermelho, então quantos pedaços estão ao todo pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pedaços. Mas 7 pedaços de quanto? Quantos pedaços são ao todo? 9 pedaços. Então, vou dizer que é 7 nonos. O que foi que você percebeu? Perceba que quando você quer somar duas frações que os denominadores são iguais, você simplesmente repete o denominador e soma os numeradores. 5 mais 2, 7. Certo? Então, são chamadas frações com denominadores iguais. Outro exemplo, Fernando tem outra tira, né? Retangular, que está dividida em 9 partes iguais. Bem, até aqui a gente tem visto que todas as partes das frações, os pedaços são iguais. Ok. Se ele pegou os 9 pedaços, né? Que foi dividida a tira, e pintou 5 partes, ó, perceba que tá de amarelo 5 pedaços. São 5 nonos, não é isso? Se ele pintou 5 pedaços e ele descartou 2 desses pedaços, 2 nonos foram descartados, ó, foram jogados fora. Quantos pedaços amarelo restou? Esse aqui, ó, 1, 2, 3. Então, quantos pedaços amarelos restaram? 3. 3 o quê? Da quantidade do todo, 3 nonos. Então, restaram 3 nonos dos pedaços. Agora, o que foi que a gente percebeu aqui novamente, né? Nós fizemos isso, ó, 5 nonos, que foi a quantidade, foi essa fração aqui que foi pintada de amarelo. Foi tirado 2 pedaços, né? Então, tirado é menos, né? 2 nonos. Perceba, se você subtrair 5 menos 2, 3. 3 o quê? 3 nonos. Então, qual a definição que você tira aqui da adição e subtração de fração quando os denominadores são iguais, né? Ó, são iguais. É só você ou somar ou subtrair o numerador, né? No caso, aqui foi uma soma, aqui uma subtração. Agora, quando for denominadores diferentes, por exemplo, Helena foi à feira com uma certa quantia, ó, percebam que a quantia vai ser a mesma. Só que ela falou o seguinte, ela gastou 1/2, quer dizer, metade dessa quantia, na banca de frutas. E 1/3 dessa quantia, da mesma quantia, na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Na verdade, você teria que somar o que ela gastou na banca de frutas com o que ela gastou na banca de legumes e verduras, ok? Agora, se você pegar, ó, dividimos a quantia, eu vou representar essa quantia como se fosse esse pedaço aqui, tá? Divido na metade, daqui foi o que ela gastou de frutas, metade, né? De frutas. Aí aqui foi a mesma quantia, olha aqui o mesmo pedaço, tá vendo? Mesmo pedaço. Eu dividi em 3 partes. Por quê? Porque a minha fração é 1/3. Eu tenho que representar 1/3 da quantia. A quantia é a mesma, a fração é diferente.
Então, 1/3 é um pedaço de 3 partes, né? Isso. Então, nós representamos 1/2, depois representamos 1/3 da mesma quantia. Agora, como é que eu faço para juntar? Então, vamos pegar a mesma quantia, ó, esse tamanho aqui de pedaço, ó. Representei aqui a mesma quantia. Representei a parte que eu peguei da metade, né? E a parte que eu peguei de 1/3, certo? Que é 1/2 mais 1/3. Agora, como é que eu faço essa soma se os pedaços são diferentes? Os tamanhos desses pedaços são diferentes. Como é que eu vou somar? Eu tenho que fazer com que eles cheguem a um único denominador, certo? Para que eu possa fazer essa soma. Então, vamos representar esse mesmo pedaço aqui, ó, aqui embaixo. O mesmo pedaço. Percebam, em quantas partes iguais a gente dividiu. O que você tem que fazer? Tem que achar a fração equivalente. Lembra quando a gente estudou fração equivalente? A gente achou uma fração. Como é que a gente acha uma fração equivalente à outra? Você tem que fazer um procedimento em cima e embaixo, ou multiplicar ou dividir por um mesmo número. Nesse caso aqui, você tem que fazer com que os denominadores sejam iguais, quer dizer, a parte de baixo seja igual. Qual foi o número que você utilizou aqui para poder chegar a esse 6? Você multiplicou por 3, né? 2 vezes 3, 6. Aí, se você multiplicou por 3 embaixo, então você teria que multiplicar em cima também. 3 vezes 1, 3. Essa fração aqui nova é chamada de fração equivalente. Fração equivalente. Agora, aqui 1/3. Nós temos 1/3. Qual foi o número que você tinha aqui? Como aqui deu 6, qual o número que multiplicaria o 3 para dar 6? O 2, né? 2 vezes 3, 6. Se você multiplicou embaixo por 2, o que é que você tem que fazer em cima? Também multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. Então, qual seria a fração equivalente a 1/3? 2/6. Ok, agora eu transformei em duas frações com denominadores iguais. Ó, percebam que 3/6 e 2/6 agora tem o mesmo denominador que é 6. Agora sim, eu colocando 3/6 mais 2/6, né? Peguei e dividi em quantas partes iguais? 6 partes iguais, né? Que é justamente esse denominador. Dividi em 6 partes iguais, onde essa fração aqui, 3/6, representa esses 3 pedaços pintados de roxo, e essa fração aqui de 2/6 representa esses 2 pedaços pintados de amarelo. Agora me diga quantos pedaços pintados ao todo eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços, né? 5 de quanto? De 6 pedaços. 5/6. Agora, professora, toda vida quando eu tiver que fazer uma soma de fração, eu vou ter que desenhar isso aqui? Não, né? A gente chama de método de fatoração ou MMC, mínimo múltiplo comum. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar a essa fração aqui, né? Que vai dar o mesmo valor, 5/6, mesmo valor. Agora, perceba, faz de conta que ela não tá aqui, né? Vamos começar daqui para frente. Vamos lá, quais são as frações iniciais? O que é que a gente tem? Eu quero somar 1/2 com 1/3. Daqui, 1/2 mais 1/3. Denominadores são diferentes. Então, eu pego esses denominadores, faço isso, ó, que a gente chama de fatoração, tá? É achar o mínimo múltiplo comum. Então, como é que você faz isso? Você vai multiplicando os números primos pelos quais esses números aqui são divisíveis. Como assim? Começa sempre pelo 2, né? Se tiver número divisível, então você bota 2 e 3 aqui. Achou o 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 dá? Não dá. Então, você repete o 3. Próximo número, 3. O 1 vai para baixo, agora 3 dividido por 3 dá 1. Quando isso aqui dá tudo 1, você para, né? E o que você faz com esses números que estão aqui? Multiplica.
2 vezes 3, 6. Então, qual seria o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? É o 6. Como é que eu faço agora? Bem, eu tenho essas duas frações, aí eu faço assim, ó. Passo um traço grande, boto 6 embaixo, que é o mínimo, o MMC, né? O mínimo múltiplo comum que eu achei. Aí eu faço assim, ó. 6 dividido, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido, faz sempre assim, com todos os dois, né? Todas as duas frações, viu? Daqui, vem pra cá. Então, aqui primeiro divide, né? 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora sim, o que a gente faz? Repete o denominador. 3 mais 2 dá 5. 5 sextos. Olha aqui, a mesma fração, né? Então, é só formas diferentes de chegarmos à única solução, tá, pessoal? A gente não precisa desenhar isso aqui sempre. O que a gente tem que fazer? Escolhe uma forma. Agora, existe outro método que também vai dar a mesma resposta, tá, pessoal? Esse método aqui é chamado de método da borboleta. Olha aqui, aí vocês escolhem qual é que vocês acham melhor. Vamos lá. Tá aqui as duas frações, ó, igual aqui em cima. 1/2, 1/3. O que a gente faz? Pega as duas asas, desenha as duas asas da borboleta. Primeira asa, depois a segunda asa. Tá vendo? A asinha da borboleta, outra asinha da borboleta. Aí você desenha a bundinha da borboleta e as antenas. Olha aqui a borboleta. Ok. Aí o que eu tenho que fazer, professora? Você vai fazer assim, ó. Multiplica o de baixo. Multiplica para achar aqui o número que você vai botar aqui na bundinha da borboleta. 2 vezes 3, 6. E aí, você multiplica também as asinhas, começando por essa, ó. 3 vezes 1, 3. Bota aqui na antena, tá, pessoal? Na antena da borboleta. 3. 2 vezes 1, 2. Ok? Agora, a gente monta aqui, tá certo? Bota aí embaixo o 6. Depois o 3 que você achou em uma asinha. Bota esse sinal aqui do meio. E aí o 2 que tá na outra asinha. Olha aqui. Dá o quê? Embaixo o 6. 3 mais 2, 5. Olha aqui a mesma fração que a gente tinha achado anteriormente. Então, você vai escolher qual a forma que você quer usar. Se você vai usar esse método aqui, que é de MMC, ou essa borboleta. Agora, vamos direto para... Vamos ver aqui outra. É uma pesquisa sobre práticas de esportes feita com determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 praticavam basquete e 1/2 praticavam vôlei. Aí ele tá perguntando qual é a fração dos que praticam esportes. Quer dizer que eu vou somar quem pratica basquete e quem pratica vôlei. Quais são as frações, gente, que representam 2/5 mais 1/2. Ok. Aí eu vou escolher qual método que eu vou usar. Vamos usar aqui a borboleta. Vamos lá, a asinha. Olha aqui, a asinha da borboleta. A outra asinha da borboleta. Bundinha da borboleta e as antenas. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. Agora vamos montar aqui na frente, tá? Olha aqui, 10. Fazer aqui grande, né? 10. Aqui vai ser 4. Aqui não é mais? Mais. Aqui vai ser 5, né? Então, 4 mais 5, 9 sobre 10. A fração seria essa daqui. Agora, é claro, se você ou, vou botar aqui bem grande, ou, para você saber, você escolhe. Não precisa usar os dois, tá, pessoal? Vamos fazer aqui MMC. 2/5 mais 1/2, igual.
Tirando o MMC, como é que a gente faz? Faça o traço grande, aí faz a fatoração bem aqui, tá? Vou fazer aqui no canto, 5 e 2, né? Olha aqui. Qual o menor número primo? 2. 5 é divisível por 2? Não. Se não for, repete aqui embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. O 3, eu poderia botar o 3 aqui, mas o 5 não é divisível por 3 e o 1 é 1, né? Então, depois do 3 vem quem? Número primo? O 5. Agora, 5 dividido por 5 dá 1. E 1 é 1. Agora, você vai multiplicar isso aqui. 2 vezes 5, 10. Isso aqui que você achou é chamado de quem? MMC. Agora, você pega esse 10 aqui que você achou, ó, aqui, e bota bem aqui, tá? 10. Aí, você faz como foi que a tia ensinou? Divide pelo de baixo, né? E multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. Bota o mesmo sinal que tá aqui, tá? Mais 10 dividido, tanto que você faz com essa primeira fração, quanto você faz com a segunda, tá, pessoal? 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Resposta, 4 mais 5, 9 sobre 10. Olha aqui, a mesma coisa, né? Então, você escolhe, ou você usa esse, ou você usa esse. Qual é a parte boa? Porque é o seguinte, gente. O MMC, você pode usar com 2 frações ou mais. E já o método da borboleta só funciona se for só 2 frações. Se você tiver 3 frações, aí você não pode usar o método da borboleta, né? Não existe borboleta com 3 asas, então só são 2 asas, né? Então, eu acredito que qualquer dúvida vocês me perguntem no privado. Até a próxima!